18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky pode acontecer nos próximos dias. É o que garantiu o presidente norte-americano Donald Trump depois da reunião com Zelensky e líderes europeus na Casa Branca. Durante a entrevista coletiva, Trump afirmou que não se enfrenta um país 10 vezes maior que seu tamanho. Seria o primeiro encontro cara a cara entre Putin e Zelensky, se acontecer, desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. A Rússia, por sua vez, condiciona o fim da guerra à anexação de Donbass, uma região rica em carvão e com muitas empresas siderúrgicas. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para a costa venezuelana. A alegação para a movimentação militar é conter ameaças de cartéis do tráfico de drogas. A porta-voz do governo americano disse que os Estados Unidos vão usar toda a força contra o regime de Nicolás Maduro, que já foi classificado por Trump como narcoterrorista. Maduro afirmou que a presença americana em mares venezuelanos é uma ameaça bizarra e absurda de um império em declínio. Ontem, Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em todo o país. Esta seria uma resposta às ameaças dos Estados Unidos, que anunciaram uma recompensa de $50 milhões por informações que levem à prisão de Maduro. O Ibovespa, a Bolsa Brasileira, opera em queda nesta terça-feira, puxado principalmente em grande parte pelo setor bancário. Representantes de instituições afirmam que as sanções americanas contra Alexandre de Moraes e a decisão de Flávio Dino deixaram os bancos em uma encruzilhada. Essa é a versão do mercado. Entre as sanções previstas está a lei que está bloqueando contas bancárias. Flávio Dino afirmou que decisões judiciais de outros países não tem efeito dentro do Brasil. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Luiz Silva. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão do influenciador Ítalo Santos. Eu tô correndo pra você me acompanhar. Vamos aqui com energia. Final do dia, você tá voltando pra casa, volta cheio de atenção, carinho, vitalidade. Por isso tô correndo um bocadinho aqui. Olha lá, de novo, Júlia Cabreiro. Menino de 5 anos baleado na cabeça em Nova Iguaçu teve morte cerebral confirmada por hospital. Mas você pode também ir com calma, com tranquilidade, chegar ao mesmo destino. Matheus Mesquita. Programa IPVA em dia terá novo prazo de adesão. Eu gosto do João Pedro Barrocas, ele sempre me elogia com palavras carinhosas. Ontem me deu um biscoitinho, anteontem deu um chocolatezinho, hoje falou, você tá inspirado, né, senhor? Obrigado, João Pedro Barrocas, tudo bem? Como é que você tá? Tudo Boa bom, noite. Você tem que agradar o chefe, né? Não tem não, você agrada porque você é naturalmente um cavalheiro, não se menospreze. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, empresário volta atrás e confessa que matou o gari em Minas Gerais. E o advogado dele, o advogado de defesa, abandonou o caso. E agora, o que acontece? Eu entrevistei um advogado especialista, né, criminalista, que vai explicar como fica o processo. Mas tem mais. Universidades de Harvard, USP, PUC e ESPM desmentem currículo que empresário ostentava nas redes sociais. Eita. Ou seja, além de assassino, é mentiroso. Eita, daqui a pouquinho então a reportagem completa do Barrocas. Chico Otávio, tudo bem, Chico? Não tem biscoitinho, não tem chocolate, não tem elogio, não tem nada. O Chico me trata pão e água. Você está passando o Trump com a relação com Alexandre de Moraes. Boa noite. Amanhã virei com uma caixa de bombom. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, hoje eu vou enfrentar aqui um tema polêmico, né? As recentes prisões do MC Pose, que já foi solto, e do rapper Oruan reabriram o debate sobre a influência do crime organizado no universo funk. As músicas dos artistas são apologia ao tráfico de drogas ou se trata de uma perseguição e preconceito à arte nas periferias? E eu vi que você convidou alguém que conhece do assunto, né? Qual é o entrevistado, o futuro entrevistado de hoje? Um craque, Sidney. Sobre o tema vamos conversar com o autor do livro O Funk na Batida, Baile, Rua e Parlamento. É o Danilo Sinro,
que escreveu sobre funk, território, identidade, juventude e justiça criminal, Sidney. Essa entrevista a partir das 19 horas, o nosso horário VIP aqui para esse bate-papo. E a pesquisa do dia, hoje, 19 de agosto, é dia de luta da população em situação de rua. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem costume de doar, por exemplo, comida, roupas, calçados, cobertores para moradores de rua? É uma coisa que você faz comumente? Você, sua família, sim ou não? Eu vou mudar aqui a pergunta, vou colocar uma outra questão. Qual é o maior desafio hoje, na sua opinião, quando o tema é população de rua? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980188880. E a previsão do tempo a gente checa agora. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite será de céu nublado e ventos de moderados a fortes. Amanhã, quarta-feira, o dia será de sol entre nuvens e ventos em alguns momentos mais fortes. O dia começa mais fresquinho, temperatura mínima prevista de 15 graus na madrugada. Mas ao longo do dia o sol esquenta e a máxima pode chegar aos 31 graus. Sidney, a partir de quarta-feira teremos o veranico, ou seja, temperaturas acima de 30 graus no município do Rio de Janeiro. A equipe técnica da Tupi está fortalecida na sonoplastia. João Tavares, um dos mais inteligentes operadores do Brasil. E na central técnica, o experiente Heber Ferreira. Todos nós estamos aqui para apresentar um programa completo, o Jornal da Tupi. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Na quarta tem feira. Mais barato pra comprar. Economia todo dia é aqui. Promoções de quarta-feira. Cebola 1,98. Ovos 20 unidades 10,50. Alho 18,50. Aipim ou beterraba quilo 2,79. Cenoura, laranja pera ou batata doce 3,85. Manga Palmer ou tangerina Murcote quilo 5,98. Cleibon 500 gramas 4,97. Costela bovina 21,90. Filé de polaca boa na pesca 500 gramas 400 gramas. Sai por 11,98. Rede Economia. Economia é aqui. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Se você ama o seu carro... Agora é oficial, a Alamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Alamo. A gente faz melhor, a gente ama o que
22 de agosto no Quali Stage, Zezé de Camargo e Luciano, com a turnê Novos Tempos. Sonho de amor, se você voltar pra mim. E dia 23 de agosto, Ed Mota se apresenta com a orquestra MPB Jazz. E dia 30 de agosto, Maurício Meirelles com o seu show de stand-up comedy com o quadro Web Bullying. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 14 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você é a Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Até para orientar você que está no trânsito, a Viviane Costa já nos adiantou aqui, Renata Victor me alertou. Ela vai falar sobre vias expressas, mas há uma manifestação em Senador Camará também. Então são duas coberturas aí que eu vou pedir a ela que faça com muita tranquilidade. Tudo bem, Vivi? Boa noite. Tudo bom, Sidney? Boa noite, família Tupi. Se você me permite, Sidney, vou começar falando sobre a situação de Senador Camará, porque a estrada do Taquaral está interditada em ambos os sentidos por conta de manifestação que acontece neste momento. Inclusive, agora há pouco tinha um ônibus que foi sequestrado, atravessado no meio da via. Esse veículo já foi retirado. No entanto, quem puder, evite o deslocamento aqui pela região, que está com o policiamento reforçado, dando preferência à Avenida Santa Cruz ou ainda seguindo pela Avenida Brasil. Você consegue chegar com tranquilidade à zona oeste da cidade ou até mesmo sair da zona oeste em direção à região central. Somente em 2025, Sidney, já temos 100 ônibus sequestrados e 13 somente nesta semana. Atualizando agora a situação do trânsito para o motorista que está saindo da região central em direção à Baixada Fluminense pela linha vermelha, vai enfrentando retenções de São Cristóvão até a chegada ao Galeão. Dificuldades observadas também para quem está no sentido centro da cidade, ali no trecho do Caju, tem pontos de lentidão. Ainda assim, a via expressa para o centro fica sendo uma boa alternativa, assim como a Avenida Brasil pela pista central, evitando a pista lateral, que está bem parada na passagem por Olaria até a altura de Bom Sucesso, e mais à frente a lentidão na passagem pelo Caju. Para a zona oeste da cidade pela Brasil, verificou retenções do Caju até a chegada à Penha e depois dificuldades de Cordovil até as proximidades de Guadalupe. Para a Baixada, zona oeste, quem quiser pode pegar também a Pastor Martin Luther King e estou observando melhores condições. Cuide do seu pet com o plano de saúde veterinário da Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Chama no Zap 2042-2557. Já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Quero aproveitar também, obrigado, Viviane Costa, para agradecer principalmente essa região em Senador Camará. Nossa audiência é gigantesca na Zona Oeste, é muito grande essa atenção, esse carinho. Havia até uma dúvida há 1 ano e meio antes da nossa estreia, né? Como é que seria recebido pelo público que nós dedicamos tanto carinho, tanto amor aí da região de Campo Grande, Bangu, Realengo, Padre Miguel, bairro do Jabu, porque era um jornal diferente, né? Que nós estamos implementando, um jornal para não estressar quem está voltando para casa, mas não deixar de informar todos os assuntos, os mais simples aos mais complicados, fazer tudo isso de uma maneira bem explicadinha, né? E ao contrário do que nós pensávamos, logo imediatamente o ouvinte abraçou essa nossa opção editorial. Eu agradeço muito a Senador Camará. E eu tenho aqui outras informações, além destas que a Viviane Costa já nos adiantou, direto do helicóptero, e o João Pedro Barrocas é que vai trazer para o nosso público e para você que está aí, Senador Camará. Diga, Barrocas. Exatamente, Sidney. Segundo o Rio Ônibus, 3 linhas que circulam na região tiveram o itinerário alterado em função da interdição da estrada do Taquaral nos 2 sentidos por conta dessa manifestação. As linhas são SV 790 Campo Grande Cascadura, a linha 731 que faz o trajeto Campo Grande Marechal Hermes e o 737 que faz o trajeto Santíssimo e Cascadura. Então, a orientação aí para o motorista é que evite ali a estrada do Taquaral. A Polícia Civil e a Polícia Militar permanecem no local.
Ô Chico Otávio, eu já contei esse episódio aqui e nunca mais esqueci. Ficou muito na minha cabeça, de forma muito impactante, o que um jovenzinho disse quando ele saía de casa com o objetivo de ir pro trabalho. Ele dizia assim: às vezes eu me sinto aquele personagem do Super Mario, porque é para essa fase que eu tenho que ultrapassar. Então eu saio de casa, eu tenho que chegar até 2, 3 quadras até o ponto de ônibus e eu rezo ali para não ser assaltado. Aí eu pego o ônibus, eu entro numa outra fase. Eu vou com o ônibus pela Avenida Brasil até o centro da cidade. Aí eu salto na Central do Brasil. Parece que eu tô entrando numa outra fase, poder pegar uma outra condução para pegar a quarta e chegar onde é o meu destino. Olhe bem, de alguém que está de forma muito distante e de repente trabalha na Zona Sul ou estuda na Zona Sul. Então eu tô dizendo isso porque esse caso aí, quando você muda o itinerário, você muda a rotina completamente, a hora de sair, a hora de chegar, para onde você vai, porque não é assim, você não tem todo o trânsito do mundo e toda a facilidade de mobilidade para de repente mudar a rotina que você utiliza o transporte todos os dias. E todo dia tem um ataque ao transporte público, Chico. E pior disso tudo, Sidney, jornadas de trabalho exaustivas e um salário diminuto. É fato. 18h19. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. Informação. Luiz Silva, que está trabalhando nesse caso aí, que hoje já ganhou a atenção do público. Quem não conhecia esse influenciador Ítalo Santos, mas de tanto repetir esse nome, está mais atento agora. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão dele. Por quem, Luiz? Boa noite. É isso, Sidney. Boa noite para você, boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. O STJ decidiu rejeitar o pedido de habeas corpus e manteve a prisão do influenciador Ítalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente. Essas prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba depois de o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a exploração sexual e a adultização infantil, entre eles o do Ítalo Santos. Na decisão, o ministro Rogério Schietti entendeu que o decreto foi devidamente fundamentado e não há ilegalidades na prisão do influenciador. No pedido de habeas corpus protocolado pela defesa, a defesa do influenciador sustenta que a prisão poderia ter sido convertida por medidas cautelares mais brandas. Os advogados também argumentavam que não havia proibição para que Ítalo permanecesse na Paraíba. Nós lembramos, o casal foi preso em São Paulo na manhã da última sexta-feira. Depois de passarem por audiência de custódia, os dois foram encaminhados da carceragem da delegacia de Carapicuíba, que fica na região metropolitana de São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, na tarde de ontem. E uma última informação, Sidney: a Câmara dos Deputados acaba de aprovar a urgência do PL da adultização. Com isso, o texto vai ser analisado em plenário amanhã, Sidney. Ô Luiz, você sabe que em relação a este caso, não é quem da família Tupi nos acompanha, que lê jornal, lê revista, vê televisão, se informa o máximo que puder. É o que eu aconselho, a cruzar informações, mas tem gente que somente acompanha alguns perfis nas redes sociais. Eu digo isso porque o Barrocas me lembrava aqui que quando o Ítalo Santos foi solto, em dada altura, dava para ver que tinha muita gente, talvez fãs, seguidores, aplaudindo, gritando. Então é bem controverso isso. Ele não é o primeiro, né, que é preso, é acusado de prática de crimes. Alguns são condenados e isso não quebra o elo de ligação com parte de admiradores e fãs. É o caso, ele tem muitos seguidores, né? Exatamente, centenas de milhares de seguidores. Um caso semelhante que aconteceu recentemente também foi com a influenciadora Deolane. Ela foi presa num caso diferente, foi em relação a apostas esportivas e cassinos online, mas também quando ela foi solta lá no Nordeste, também uma multidão de pessoas se reuniram ali na porta da carceragem, justamente para homenageá-la, podemos dizer assim. Não dá pra dizer se é muito pela relação entre influenciadores e seguidores também. Muita gente diz também que muita gente paga pra ficar ali, né? Então tem esses dois pesos na balança, né? Ô Chico, você que é professor de comunicação, eu tenho a impressão que há uma confusão também na cabeça de algumas pessoas que não conseguem detectar uma imagem bonita, uma edição bem feita, só a parte boa da vida, né? Porque se você vê 1 minuto, 1 minuto e meio no caso desse senhor, mas de jet ski, de passeio, de roupa bonita, você começa a achar aquele mundo assim, que não é o seu mundo, um mundo ideal, né? Quem é que não quer ter uma vida de conforto, de turismo, né? Eu quero ficar viajando o tempo todo, mas isso engana, e o mais inocente do espectador acredita, né? Eles fazem questão de desfilar de carrões, jet ski, lanchas, mansões fantásticas, e evidentemente isso acaba encantando o investidor. Obrigado, Luiz Silva, por sua participação. 18h23.
Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar a sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Levinson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Todo dia tem, todo dia tem. Aniversário dos supermercados Rio Sul tá bombando. Descontos imperdíveis que só acontecem uma vez por ano. Peito de frango quilo 11,99. Coxa com sobrecoxa quilo 5,99. Azeite galo 17,99. Biscoito piraquê 2,99. Arroz Sul Rio 16,99. Feijão Sul Rio ou do Sul 3,79. Pepsi 2 litros 6,99. Papel higiênico Carinho 9,99. Sabão Tixan 18,99. No Rio Sul tem. Sua casa tem câmera, muro e cerca elétrica, mas mesmo assim você tem medo que algo aconteça? Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É muito mais que câmera, muro ou cerca. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo, na sua casa. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O sorteio da Mega Sena desta terça-feira tem prêmio acumulado em 65 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite nas casas lotéricas ou plataformas digitais das loterias Caixa. O valor mínimo para aposta simples com 6 números é de R$5. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O IGP-10, Índice Geral de Preços 10, é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e analisa os preços registrados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência em todo o território nacional. O IGP-10 de agosto registrou alta dos preços de 0,16%. Foi uma elevação menor do que o mercado financeiro previa, que era de 0,29%. Porém, representa um aumento de preços significativo, afinal o IGP-10 de julho teve deflação, ou seja, em vez de alta de preços, houve queda de 1,65%. No acumulado do ano, o IGP-10 está em 2,84%, mas agosto é o segundo mês consecutivo que registra ligeira queda no preço dos alimentos. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
18h28. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E seu Toyota com condições exclusivas, conforto, economia e até 10 anos de garantia. Aproveite. Híbridos Flex Toyota no futuro há muito tempo. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney, com informações aqui da região central. A Presidente Vargas com congestionamento desde a Candelária até a chegada da Cidade Nova em direção à Praça da Bandeira. Estou verificando dificuldades ainda em toda a extensão da Francisco Bicalho, viaduto do gasômetro. Quem está pela Rodrigues Alves vai perdendo tempo em direção à Avenida Brasil, do Santo Cristo até a altura da rodoviária, no sentido oposto. Aí sim estou verificando melhores condições. Para quem sai da região central para a Zona Norte, Frei Caneca, Salvador de Sá servindo de alternativa para Tijuca, siga pela Doutor Santamini. O mês Gamer TIM Ultra Fibra chegou com uma ultra oferta. Tenha 700 mega por R$ 119,99 ao mês no débito automáticos. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Ô Chico, você que é um homem legalista, né? Um cidadão legalista, eu também sou. Eu acho que se tem lei, tem que ser aprovada. Claro, não sei se seja uma lei estapafúrdia, mas quero crer, né, que ela tendo sido discutida profundamente pela situação, pela oposição, se chega a bom termo. Você não vai acreditar o que aconteceu em Minas Gerais. Eu até vou ter dificuldade de falar aqui o nome da cidade, mas a cidade chama-se Itatiaúçu. Itatiaúçu. O prefeito de lá ficou revoltado pelo seguinte: ele, para ajudar a polícia militar, forneceu um carro para que a polícia pudesse fazer seu trabalho, permitiu que a polícia militar de Minas Gerais ocupasse um prédio lá para botar os seus armamentos, sua parte administrativa, estacionamento, até uma boa unidade, né, para a PM lá de Minas fazer o trabalho dela. Aí o que aconteceu? Teve uma festa lá na cidade, né, a festa do Peão. E aí a polícia militar, baseada nesta cidade, fez o que faz em qualquer lugar, né, que é a verificação através de bafômetro e trabalho da lei seca, se a turma estava bebendo, né? O prefeito, meu amigo, ficou revoltado. O que ele fez? Tirou o carro, mandou devolver o local que ele tinha cedido. Diz que na terra dele não tem essa história, nem de bafômetro e nem de lei seca nenhuma, e destituiu a polícia militar do local, gerando um problema lá na corporação. E também o secretário de segurança vai ter que se posicionar de Minas Gerais. Diz que na terra dele não tem isso não. É um péssimo exemplo, porque não há dúvidas de que a lei seca reduziu em muito o número de acidentes de trânsito. E ele disse abertamente, vai ter mais retaliação. Eu não preciso de PM aqui na minha cidade, não. Eu tenho a minha polícia municipal, que para mim faz muito mais do que essa. Ele xingou aqui dessa PM, falou um palavrão que eu não vou repetir. E ele ficou indignado e fez um áudio de 4 minutos, esculhambando cabe até uma responsabilização civil por esse ato do prefeito. 18h31. Repórter Jornal da Tupi. João Pedro Barrocas. Olha, Sidney, no primeiro momento, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, negou que tenha matado o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, durante aquela discussão, né? Uma discussão tola de trânsito em Minas Gerais. Que chama a atenção que o Renê foi encontrado logo depois do assassinato, malhando tranquilamente numa academia de luxo em Belo Horizonte, como se nada tivesse acontecido. Mas a polícia investigou, recolheu imagens da câmera, né, da garagem do prédio dele, que mostram o acusado manuseando a arma do crime, uma pistola 380. As testemunhas também reforçavam, Sidney, que Renê atirou contra Laudemir porque estava incomodado com o caminhão de lixo que bloqueava a rua. Renê ameaçou a motorista e quando os garis foram defender a colega, ele atirou contra Laudemir. O gari levou um tiro no peito, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Bom, diante de tantas evidências, o Renê resolveu confessar o crime em novo depoimento que aconteceu ontem no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Minas Gerais. O empresário foi indiciado por homicídio qualificado com 2 agravantes, motivo fútil e o uso de recursos que impediram, né, a defesa da vítima, o que pode complicar ainda mais a situação do empresário, como explica o advogado criminalista Patrick Berriel. As qualificadoras, elas qualificam o crime, aumentam a pena
torna o crime hediondo, o que dificulta a saída do cárcere do condenado. O tempo de prisão que ela terá que cumprir num crime hediondo é maior que num crime não hediondo, no caso do homicídio simples. Bom, Sidney, o René mentiu para a polícia, assim como mentiu nas redes sociais também. No LinkedIn, ele ostentava um currículo de dar inveja, viu? Com formação nas universidades mais conceituadas do Brasil e também do exterior, como PUC-Rio, ESPM, USP e até Harvard, nos Estados Unidos. Tudo mentira. No seu currículo de faz de conta, o René afirmava que havia feito em Harvard o Managementor Course. Sabe o que é isso, Sidney? Não. Um curso focado em liderança e gestão. Mentira novamente. Na USP teria cursado mestrado em agronomia, mas a instituição disse que ele só fez um cursinho de bens e varejo, que não era mestrado e não tinha vínculo com a escola de agricultura. Ele também dizia possuir graduação e MBA em administração na PUC-Rio, mas a instituição negou que ele tenha feito qualquer curso na faculdade. A ESPM também afirmou que René não possui histórico na instituição. E outras 3 universidades citadas desse currículo fantasioso do René preferiram não comentar o assunto. No currículo ele afirma ainda ser um CEO, né? Um CEO é aquela liderança máxima de uma grande organização, geralmente multinacionais, né? E ele disse que tem histórico comprovado em gerar crescimento exponencial e liderar transformações organizacionais complexas. Que beleza, hein, Cid? Ô, Chico, tem também uma outra mentira, será que eu posso usar esse termo dessa maneira? Quando você, ao constituir um advogado, não conta a verdade, né? O advogado acredita na sua versão, passa a defendê-lo, baseando-se no que diz a lei, começa todo um processo de trabalho, de investigação, de formatação da defesa, e em dada altura, quando se descobre, o advogado descobre que aquela versão é mentirosa, ele fica numa situação muito difícil. O advogado dele, inicialmente, pediu renúncia do caso, pediu para ir embora. Ô Sidney, exatamente. Acredite se quiser, mas o réu, ele tem direito de mentir em sua defesa. Para advogado? Não, para advogado tem que ter uma relação. É isso que eu tô falando, para advogado. Mas perante a justiça ele tem direito de mentir. Isso sim, mas o advogado, no caso, não é tão comum, sim, mas é um desamparo, porque aí o próximo advogado já tem esse histórico, né, Barrocas, que anteriormente o seu colega foi vítima de uma farsa. Exatamente, a situação dele se complica ainda mais, porque o advogado de defesa, Leonardo Salles, que não é o repórter, né? O advogado Leonardo Salles abandonou o caso, alegando motivo de fórum íntimo. E a decisão foi tomada depois de uma conversa reservada com o René. O advogado Patrick Berriel, ele explica o andamento do processo a partir de agora. Vamos ouvir. O advogado, quando renuncia, ele fica responsável pelo processo por 10 dias. Nesse interregno, a justiça intima o réu, né, o indiciado, para que ele possa constituir novo advogado. Normalmente, não há nenhum atraso com essa troca de advogado, especialmente quando se está no inquérito policial e se trata de réu preso. Quando se trata de réu preso, o judiciário movimenta de forma mais rápida. Então, acredito que não terá nenhum atraso tendo em vista essa troca de advogados. Esse foi o advogado criminalista Patrick Berriel. E sabe o que me lembra esse caso, Sidney? Não. Aquele filme Matou a Família e Foi ao Cinema. Foi do Júlio Bressani, né? Isso, Foi do Júlio Bressani. Bressani. Ô Barrocas, a foto dele também, que está estampada inclusive nos sites e em muitas das suas páginas, não condiz com a foto real, né? Que foi tirada dele quando ele foi preso. Você olhando as duas fotos, parece até duas pessoas. A gente já sabe que é muito comum em redes sociais, né? Você colocar Photoshop, você colocar, assim, filtros, né? Mas não uma coisa assim que você olha e tem até dúvida se é a mesma pessoa, né? Exatamente, usam muito filtro, toda uma pose, enfim, é realmente complicado, né? Uma coisa é na vida real, outra coisa é no Instagram. Isso eu já não sei, porque eu não convivo na vida real com pessoas assim, dessa forma. De qualquer maneira, Chico Otávio, você vê que o Barrocas sabe de beleza também, mas moda masculina, né? Perfil, né? A gente esqueceu de dizer que esse cara tem toda a pinta de que gosta de usar anabolizante. Chico Otávio também é mais uma acusação, né? Tá mostrado. Eu gostei, eu gostei tanto do Barrocas como o Chico Otávio, estão bem informados sobre o assunto. 18h37. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar.
A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov. Na quarta tem feira. Mais barato pra comprar. Economia todo dia é aqui. Promoções de quarta-feira. Cebola 1,98. Ovos 20 unidades 10,50. Alho 18,50. Aipim ou beterraba quilo 2,79. Cenoura, laranja-pera ou batata doce 3,85. Manga Palmer ou tangerina Murcote quilo 5,98. Cleibon 500 gramas 4,97. Costela bovina 21,90. Filé de polaca Bona Pesca 500 gramas 400 gramas sai por 11,98. Rede Economia, economia é aqui. Se você ama o seu carro, agora é oficial, a Alamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Ligue 4000-1939. nós somos Alamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. É aniversário do Mega Box e quem ganha o presente é você. Vem comemorar com a gente. Ovos brancos cartela com 30 unidades, 15,95. Tomate italiano ou tomate Carmen, quilo 5,98. Brócolis americano ou couve-flor unidade, 4,59. Chuchu, quilo 2,69. Mamão formosa ou mamão papaya, quilo 5,95. Maracujá, quilo 8,99. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Eita, rádio tarada de boa. É gostosa, não canso de ouvir. Eu me apaixonei quando te conheci. No meu coração quem mora é a Tupi. No meu coração quem mora é a Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h40. Olá, meus amigos. Hoje, terça-feira, é um dia especial, porque amanhã, quarta-feira, o Maurício Menezes, além de radialista consagrado, jornalista de primeira linha, ele estará com o show dele amanhã, quarta-feira, por isso ele está aqui hoje no Jornal da Tupi para te convidar. Olá, Maurício, boa noite, tudo bem? Fala, Sidney, tudo bem, companheiro? É amanhã realmente o show dos 90 anos da Rádio Tupi. Você vai falar só sobre rádio e só sobre a Tupi? Não, vou falar só sobre a Tupi. Mas fala de jornal também? Não, esse show vai ser só sobre a Rádio Tupi. Nós selecionamos alguns erros que aconteceram nesses 90 anos da Rádio Tupi. Ah, tá maluco. Ô Maurício, quantos erros mais ou menos vocês editaram e vão mostrar? Tem ideia? Gravações, nós vamos mostrar 12. Caramba. Ontem já entraram duas novas, mas nós estamos pensando se vamos botar ainda. Uma foi o Ciro Neves tentando falar a palavra inscritos. Não conseguiu? Ele falou 38 vezes inscritos. Não, mas o Ciro Neves é muito charmoso. O Ciro Neves é o cara que recebe mais mensagens de WhatsApp, mais cartas, inclusive as senhorinhas gostam muito dele e não esquecem. Ô Maurício, você não vai estar sozinho. Qual vai ser o papel de cada um? Quem vai estar com você? Não, vai estar a Kelly Jorge, a boneca amarela, né? Vai estar o Hélio Júnior, que me acompanha há muitos anos já no teatro, né? E o Miguel Marques, que trabalha em alguns programas aqui da rádio, na Patrulha da Cidade e tal, que também é um excelente humorista. Mas aí, como é que é o funcionamento? Você conta os causos, conta as histórias, os bastidores, mostra os erros e os colegas vão fazer o que cada um exatamente? Não, cada um tem a sua história, né? O Elinho, por exemplo, tem uma história dele que ele atendeu um ouvinte aqui na rádio e o camarada queria denunciar que na estrada, na Avenida Brigadeiro Trompovski, tinha um cavalo morto. Aí o Elinho perguntou, mas como é que escreve Trompovski? Aí o cara falou, peraí, aí desligou, ligou daqui a pouco de novo.
aprendeu como escreve Trampóvski? Não, nós arrastamos o cavalo aqui para o estado do Galeão. Então nem o Elinho sabia e nem o ouvinte, o cara teve o trabalhão de botar o cavalo para outro canto. Ô Maurício, ninguém briga com você não? Já aconteceu de alguém falar assim, eu não gostei que você não me consultou e botou um erro, tá me prejudicando? Olha, o cara de rádio, jornalista e tal, é interessante, é uma profissão que o cara erra e gosta de contar o erro. Porque o erro faz parte da nossa vida, né? Tudo que nós fazemos é ao vivo, na correria e tal. Então o cara erra e gosta de contar. Muitos colegas me ligam para contar as bobagens que eles fizeram. Mas não teve o caso de uma colega nossa, não diz o nome não, que ela estava assistindo lá ou ouvindo ao lado do pai, da mãe, do namorado e tinha um erro dela, que ela realmente se enganou lá e se equivocou e depois ela te ligou, eu tava com meu namorado, ficou meio esquisito, ficou chato pra mim. Não teve um negócio desse? Aconteceram 3 casos assim. Ela me ligou, pediu para não contar mais o caso dela, que ela falou sobre uma... Tá passando bem, né, mas não tá... Eu tô lembrando. Tá rindo. Você lembrou do caso agora? Ela falou do caso dela, que houve uma operação policial numa favela e ela falou, a polícia prendeu inclusive um jacaré de 500 metros. Olha o tamanho, 500 metros, meus amigos. Olha o tamanho desse jacaré, que loucura. Tem nada a ver com esse do monumento que tentaram roubar, não, né? Tem um colega também que ele uma vez falou que o Fluminense fez um treino, uma corrida de 6.500 quilômetros. Aí o outro interrompeu, falou, 6.500 quilômetros, você tá maluco? 6.500 quilômetros é daqui a Brasília. Você sabe, Maurício, uma vez eu entrevistei um autor, foi uma entrevista de fim de semana, eram uns 15 minutos, mas de verdade, 15 minutos. Assim, no minuto número 12 já, eu tinha elogiado muito o livro dele. Parabéns pela edição. Muito obrigado. Olha, a capa tá muito bonita também, sensacional. O livro muito bem apurado, as informações aqui, esse lado histórico que você colocou. Eu agradeço. E a produtora, ela notou que ela tinha me dado o livro errado. Era um outro livro e não aquele livro, sobre o mesmo universo histórico do Rio de Janeiro, início do século. Ela trocou o livro, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E eu elogiando a edição, realmente, o outro livro, a edição era muito mais bonita do que aquela edição que o autor entusiasmado estava agradecido por eu ter falado tantas coisas boas, né? Aí eu ainda da autora, que era a última, né, pergunta, da autora não, na última pergunta, eu fiz a pergunta, aí sim, pertinente àquele livro. Ele ficou agradecido e até hoje foi a melhor entrevista que eu dei na rádio, mas o livro não era aquele, ele nunca soube disso, entendeu? Eu também não vou falar aqui o autor, né? A entrevista foi sobre o livro errado, mas foi uma entrevista certa. Foi uma entrevista certa. Já aconteceu comigo também, Maurício, uma vez, uma entrevista igualmente longa, eu fiz uma única pergunta. A senhora respondeu assim, há uns 12 minutos, sabe? Ela terminou, eu falei assim, poxa, eu me alonguei. Eu falei, ufa! E agradeci, não fiz mais nada. Ô Maurício, então diga lá quem quiser no seu show amanhã, né? Onde é, quanto é, a que horas, porque você já falou do elenco, já falou do que é, sempre bem-humorado. Todo show seu já fui algumas vezes, muito bons. Esse eu não vou porque você de propósito colocou no mesmo horário do Jornal da Tupi, isso é uma maldade comigo, mas fala aí, onde é, quanto é, dá o serviço. Amanhã, quarta-feira, né, 18 horas, no Teatro Rival Petrobras, os 90 anos de humor na Rádio Tupi. Nós selecionamos vários casos, fizemos uma pesquisa enorme, selecionamos vários casos. O Teatro Rival Petrobras fica aqui na Cinelândia, ao lado da Câmara, 18 horas. O ingresso está à venda lá na bilheteria ou naquele site simpla.com. Agora o preço, tem vários preços, vai desde 20 até 180 reais e tal, porque o teatro é todo distribuído assim por mesas, né? O Barrocas está rindo aqui, o Barrocas estreou há 3-4 dias aqui no Jornal Tupi, né, Barrocas? E o Barrocas comentou aqui no ar outro dia alguma coisa, e o Sidney Menezes, presidente do CAL, nosso patrocinador aqui, um dos nossos patrocinadores, né? Ele só chamava o Barrocas de Barreira. Então, o Barreira, você sabe, muito importante isso, ele, Barrocas. Isso é fundamental aqui pro urbanismo do Rio. Barreira, você sabe? Não, Barrocas. E aí, eu até perguntei se havia uma certa normalidade em trocar Barrocas, Barroso, Barreira. Ele falou que não, é só Barrocas mesmo. Mas você lembra quando o Zico jogava no Flamengo, quando ele batia falta, ele cobria a Barroca? Não, é Barreira. É verdade. Um abraço, esse é Maurício Menezes, um craque do rádio, do jornalismo. Vai lá, porque vale a pena. Vai curtir lá no Teatro Rival e com esse time que ele convidou também, sensacional. Eu não vou poder, né? Eu tenho que apresentar o Jornal da Tupi. Já voltamos. Super Rádio Tupi. A Tupi 90 evolui, reinventa.
Em setembro, vamos comemorar o aniversário da Tupi com os melhores do rádio em novos horários. A partir do dia 1º, o programa Isabelle Benito vai começar mais cedo. Isso mesmo, gente. Agora tá bonito logo nas primeiras horas da manhã. Às 8 em ponto, eu espero vocês. Informação, trânsito, credibilidade, jornalismo na veia e, se precisar, é dedo na cara. Agora a minha companhia é mais cedo e com mais tempo no ar. A partir do dia 1º, o show do Clóvis Monteiro começa às 10. Alô, alô, família Tupi. Agora é 10 da manhã. A hora do show, a hora da notícia, a hora do bom humor, a hora da fofoca, a hora da alegria. 10 da manhã, a hora do show positivo do rádio. A partir do dia 1º, o programa Francisco Barbosa começa depois da Patrulha da Cidade. Nosso encontro agora é 13h, logo depois da Patrulha aqui na Tupi, com a pesquisa popular, a boa notícia, o site da Tupi, esportes, Minuto Economia, Papo com Barbosa. Ah, coisa boa! 13h, logo depois da Patrulha aqui na Tupi. Depois do Barbosa, o programa da Boneca. Fala aí, bonecos e bonecas! A partir do dia 1º, eu arregaço as portas do meu hospício às 2h, logo depois do boneco Lorde, Francisco Barbosa. Gente, o que tá acontecendo? Calma, porque além disso, eu vou entupir o canal do YouTube da Rádio do Índio Bebê. Com o meu podcast, o Fala com a Boneca. Ó, estreia em setembro, hein? Toda semana, um convidado repetaculia. A partir de 1º de setembro, Tupi 90. Se movimenta, reinventa. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Oh, 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 oh. Eu sou Tupi. Oh, 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 oh. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h50. Dali, garotinho, com muito orgulho, com muito amor. É isso, José Carlos Araújo, Fluminense América de Cali, Copa Sul-Americana 2025, às 21h30, só vai dar Tupi. Tudo bem, garotinho? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Já estamos a postos aqui no Maracanã, 9h30 Sul-Americana. É jogo válido pelas oitavas de final. Jogo de volta, o Fluminense joga por empate, já que no primeiro jogo lá na Colômbia, o Fluminense derrotou o América de Cali por 2-1. Passando hoje, jogando pelo empate, ele vai para as quartas de final. E um detalhe, hein, Sidney? Fluminense está a 6 jogos sem perder. São 4 vitórias e 2 empates, enquanto que o adversário dele hoje, o América, está sem vencer há 3 jogos. Mas o Sérgio Guimarães acompanha o dia a dia do Fluminense e tem desfalque, né não, Sérgio? Tenho sim, garotinho, aquele abraço pra você, um abraço pra você. Alô, Sidney. Alô. Time do Fluminense mais uma vez será modificado pelo técnico Renato Gaúcho, que tem Freitas voltando na zaga, vai formar a dupla com o Manuel. Ele não tem o Cano lesionado, não tem o Nonato lesionado, e vale lembrar que há muito tempo ele já ficou sem Thiago Silva e também sem o Ignácio. Sendo assim, Fábio no gol, Samuel Xavier, Freitas, Manuel e René, Hércules, Martinelli e Ganso ou Lima, Serna, Canóbio e Everaldo. Hoje, Fábio vira lenda. 1.391 jogos, será homenageado. Torcedores irão receber aqui copos temáticos com a foto do jogador. O Fluminense também está prometendo outras homenagens. 32 mil ingressos já comercializados, garotinho. É, o meu lado Heraldo Leite vai comentar e o Sérgio Guimarães e o Wellington Campos nas reportagens. Tá falado, Sidney? Super falado, garotinho. E que equipe, hein? E mais, hein, gente? E mais.
mais, você vai ter o Garotinho e toda essa equipe sensacional, 21h30, mas antes, às 19h30, começa aqui uma cobertura incrível. Vinícius Gama e o Gustavo Mota abrem os trabalhos. Às 20h30, o André Ribeiro. Alô, André, eu sou fã do André Ribeiro. Ele, Vinícius Gama, Sérgio Guimarães, o Wellington Campos, né? Estarão já ali também naquele esquenta sensacional, trazendo todas as informações. E aí, 21h30, meu amigo, é padrão José Carlos Araújo, o Garotinho e a sua baita equipe. Fique na Tupi, que essa é boa. 18h53. Quero ouvir futebol com emoção. #segue a líder. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Na quarta tem feira. Mais barato pra comprar. Economia todo dia é aqui. Promoções de quarta-feira. Cebola 1,98. Ovos 20 unidades 10,50. Alho 18,50. Aipim ou beterraba quilo 2,79. Cenoura, laranja-pera ou batata doce 3,85. Manga Palmer ou tangerina Murcote quilo 5,98. Cleibon 500 gramas 4,97. Costela bovina 21,90. Filé de polaca boa na pesca 500 gramas 400 gramas. Sai por 11,98. Rede Economia. Economia é aqui. Segunda-feira agora tem um jeito melhor de começar a semana, com a Segunda Mania nos cinemas UCI. Com o valor da meia entrada, o seu ingresso sai a partir de apenas R$ 11,50. É isso aí, cinema com preços especiais logo no começo da semana, somente nas segundas-feiras. Corre para o seu UCI Cinemas mais próximo e garanta seu lugar na sessão. Lembrando que clientes UCI Unique pagam meia entrada. Confira condições e preços diferenciados por Cinema UCI em ucincinemas.com.br. É aniversário do Mega Box e quem ganha o presente é você. Vem comemorar com a gente. Ovos brancos cartela com 30 unidades, 15,95. Tomate italiano, tomate Carmen, quilo 5,98. Brócolis americano ou couve-flor unidade, 4,59. Chuchu, quilo 2,69. Mamão formosa ou mamão papaya, quilo 5,95. Maracujá, quilo 8,99. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. A Enel tem um compromisso com o estado do Rio de Janeiro e seus mais de 3 milhões de clientes. Por isso, estamos investindo R$6 bilhões e contratando 2.000 novos trabalhadores para ter redes mais modernas, mais resistentes e para atender você com agilidade e eficiência. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. É super, é super, é super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje, 19 de agosto, é dia de luta da população em situação de rua. Segundo o último levantamento da Prefeitura de 2022, pouco mais de 7.800 pessoas vivem em situação de rua no município do Rio. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem o costume de doar comida, roupas, calçados ou cobertores para moradores de rua? Ou qual é o maior desafio hoje, na sua opinião, quando o tema é população de rua? O WhatsApp da Tupi é 980 18 8880, 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Você torce pelo seu clube, mas já pensou ter um clube que torce por você que tem diabetes? O Glicoleve Clube envia tudo o que você precisa para monitorar sua glicemia e te deixar seguro e tranquilo o tempo todo. A partir de R$ 36,98 por mês, você tem um clube torcendo por você e cuidando de tudo, desde os kits de tiras tradicionais até a tecnologia Bluetooth automática do Smart. Ligue 21 99 260 4020, 21 99 260 4020 ou acesse glicoleveclube.com.br.
Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis. Resgate a oferta para o dia e horário programado pelo restaurante à sua escolha. Você só paga quando desfrutar da oferta no restaurante. Utilize o código da oferta, Gourmet Prime. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial 3288-4301. Otávio, política não é uma coisa fácil não, é meio complicada mesmo. Repare, a Câmara dos Deputados aprovou hoje, terça-feira, a tramitação em regime de urgência para aquele projeto que combate o que se chama de adultização de crianças nas redes sociais. Só que a oposição, principalmente a chamada oposição bolsonarista, protestou contra a aprovação simbólica de urgência e disse que o projeto promove censura. Alguns parlamentares se pronunciaram, por exemplo, Eli Borges, do PL de Tocantins, disse: quero lamentar a decisão monocrática, quero pedir para esse parlamento colocar a mão na consciência, chega de decisão monocrática, temos que nos posicionar contra a adultização, mas tem um problema que precisa ser resolvido, para que não percamos nossa liberdade de expressão. Será que não vão aprovar isso, Chico? Sidney, isso está longe de ser censura. O que na verdade está se discutindo é o preenchimento das brechas que a atual legislação não cobre. As atuais legislações, aí lembro, Código Penal e especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que está sendo discutido é o papel das chamadas Big Techs, São as empresas que gerem os aplicativos do tipo Instagram, TikTok, o X, que é o antigo Twitter, que muitas vezes hospedam esses influenciadores que são suspeitos, de exploração de crianças e adolescentes. Então é isso que está em jogo e mais. Não pode ser utilizado como uma desculpa para as autoridades não agirem, porque a lei já oferece recursos, tanto é que esse influenciador, o Ítalo, está preso. Para as grandes empresas, as tais Big Techs, é negócio para elas, não tem que fazer nada, deixar rolar, porque daí você tem mais entradas, mais cliques e tudo mais, quando na verdade o que está se discutindo é qual a responsabilidade delas quando por trás de uma postagem tem um criminoso. Pois é, o que está se discutindo é isso, se elas fazem uma espécie de autorregulação, ou seja, como está acontecendo hoje, elas próprias que decidem quem fica e quem é derrubado, ou se vai ser designado uma autoridade para fazer esse tipo de ação. 19 horas em ponto. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. É aniversário do Mega Box e quem ganha o presente é você. Vem comemorar com a gente. Ovos brancos cartela com 30 unidades, R$15,95. Tomate italiano ou tomate Carmen, quilo, R$5,98. Brócolis americano ou couve-flor unidade, R$4,59. Chuchu, quilo, R$2,69. Mamão formosa ou mamão papaya, quilo, R$5,95. Maracujá, quilo, R$8,99. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante, não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:01. Especial do Chico Otávio. Sidney, como eu disse aqui, vamos tratar de um tema no mínimo polêmico, As recentes prisões do MC Pose
e do rapper Oruan, ambos artistas extremamente populares. Aí vou lembrar, Sidney, que o Oruan é acusado de crimes de resistência qualificada, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Segundo a polícia, esses crimes foram cometidos pelo rapper durante uma confusão na casa do artista no Joá, zona oeste do Rio, no dia 21 de julho, quando os policiais foram ao local para apreender um adolescente suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho. E durante a abordagem, a equipe da polícia foi atacada com pedras e o jovem acabou fugindo. Já o MC Pose passou 5 dias preso, de 29 de maio a 3 de junho, pelas acusações de apologia ao crime e envolvimento com tráfico de drogas. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes recolheu provas, especialmente vídeos de shows desse MC em favelas do Comando dominadas ou supostamente dominadas pelo Comando Vermelho, tipo Falê Fogueteiro em Santa Teresa, Cidade de Deus e Nova Holanda. A investigação sustenta que traficantes portando armas de fogo faziam a segurança do artista. Então, como eu disse a você, é um tema polêmico. A discussão é se essas músicas, né, produzidas pelo Pose ou pelo Oruan fazem apologia ao tráfico de drogas, se existe envolvimento dos artistas com crime organizado, ou se não se trata de uma mera perseguição e preconceito contra a arte das periferias. Para falar sobre esse tema, eu vou conversar com o autor do livro O Funk na Batida, Baile, Rua e Parlamento, o Danilo Simirotti. Ele é doutor em Direito pela USP. Danilo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu já vou aqui emendar com a primeira pergunta, que é justamente essa. É apologia ao tráfico, a arte desses jovens é apologia ao tráfico de drogas, ou o que existe de fato é uma perseguição? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Chico, Sidney Barrocas e todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Agradeço o convite. Olha, não é uma pergunta simples de ser respondida. A melhor resposta seria depende, isso precisa ser visto no caso concreto. Por quê? Porque quando a gente está falando do crime de apologia, existe uma zona cinzenta muito grande. Porque o que diz o crime de apologia? Né? Ele prevê a conduta de fazer elogio ao crime ou elogio a criminosos. Só que muitas vezes a mensagem é ambígua. Né? Não é porque você está fazendo uma música sobre um criminoso ou sobre o tráfico de drogas que você está dizendo que aquilo é legal, que as pessoas devem fazer isso, né? E então muitas vezes o que acaba sendo levado em consideração por quem julga, pelo juiz, é o contexto, né? Então, como já existe muitas vezes um preconceito que associa jovens negros da periferia ao tráfico de drogas, então quando são jovens que estão cantando sobre esses temas, essa associação é reforçada e muitas vezes a autoridade, seja a polícia, seja o juiz, presumem que o que esses jovens estão cantando é um elogio ao tráfico de drogas, não simplesmente eles estão retratando o tráfico, os traficantes, como um filme, por exemplo, como Cidade de Deus faz também. E não é por isso que as pessoas saem dizendo necessariamente que o Fernando Meirelles, a Katia Lund e os atores de Cidade de Deus fizeram apologia ao crime e aos criminosos. Danilo, no ranking Pro Música, né, que é a entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, o segundo lugar entre as músicas mais executadas no país no primeiro semestre de 2025 é Ó Garota, Eu Quero Você Só Pra Mim, parceria do Oruan com Zé Felipe e MC Tuto. Por que esses artistas fazem tanto sucesso, Danilo? É uma somatória, né, de fatores. Eu acho que eles não fariam tanto sucesso se os jovens não se identificassem com o que eles estão cantando, né? Existe durante muito tempo uma visão que, na minha opinião, é um pouco ingênua, de que a indústria cultural manipulava o público e forçava o público a gostar de um determinado gênero musical. E não é verdade, né? Geralmente o que acontece é que se aquilo tem uma resposta no público,
público pega. Se não tem uma resposta, é esquecido, né? Então eu acho que, de certa forma, os jovens se identificam com aquela mensagem, e aí você tem que entender quais são os valores dos jovens, enfim, por que isso bate de maneira tão forte neles. E também tem a questão da difusão, né? Hoje em dia, com as redes sociais, com o YouTube, essas músicas chegam muito mais facilmente no seu público, sem necessariamente ter que passar pela grande mídia, né? Por programas de televisão e pela rádio. O João Pedro Barrocas também tem perguntas. Diga, João. Pois é, eu acho que a gente tem que separar a discussão. Primeiro, o Oruan foi preso, pelo menos na última vez, por resistência e também por abrigar foragidos da justiça. Esse é um ponto. A outra questão é essa questão da apologia. E o Danilo classificou muito bem como uma zona cinzenta. É difícil você definir o que é simplesmente uma letra que está retratando a situação da comunidade com uma apologia ao crime. E, para mim, essa discussão é muito parecida com a que a gente teve do Léo Lins, aquele comediante que fazia piadas sobre... enfim, abuso infantil, pessoas com deficiência. Aí aquela velha discussão do limite do humor. O que você acha dessa questão, Danilo? Olha, eu acho que existe uma diferença aí pelo seguinte, né? Quando a gente está falando tanto de uma música quanto de um show de humor, a gente pode dizer que o ator ou o cantor, eles estão encarnando um personagem. Então, veja, se o eu lírico, né, da música, o personagem da música é um traficante, não significa que o cantor ou compositor da música seja um traficante ou concorde com o que o traficante faz e fala. Da mesma forma, um ator, um comediante, ele pode estar interpretando um criminoso, um nazista, por exemplo, e não necessariamente ele concorda com aquilo. O que acontece no caso do Léo Lins, que é mais delicado, é que no stand-up comedy, né, o que existe a ideia de que o comediante está lá sem interpretar um personagem. Claro que ele, na sua defesa, diz, não, na verdade eu estou interpretando também um personagem. A questão é, quando você faz um personagem, por exemplo, que é nazista e defende ideias nazistas, esse personagem, ele está criticando quem? Quer dizer, o humorista, quando ele interpreta esse personagem, ele está criticando quem? Ele está criticando o alvo do nazista ou ele está criticando o próprio nazista? Então a gente tem, por exemplo, no cinema, né, quando o Sacha Baron Cohen faz um filme como Borat, né, ele está retratando de forma justamente ridicularizada a extrema-direita americana. Então, ele não está concordando, ele não está chancelando, ele não está apoiando aquilo. Então, por isso que eu digo que você tem que ver no caso concreto. Se aquele humorista está reforçando o discurso de ódio, é uma coisa. Agora, se ele está interpretando um nazista para criticar o nazismo, é outra história. Ô Danilo, aqui Sidney Rezende, deixa eu mudar um pouquinho o eixo e falar de uma suposição. Uma coisa é a obra de arte, é a música, a qualidade, conteúdo, se retratos, se é bem feito, se não é mal feita, se ela é ok ou não é, e acho que conversamos um pouco sobre isso até aqui. Mas vamos imaginar o seguinte cenário: um determinado artista que acoberte eventualmente algum criminoso dentro da sua casa, ou que ele próprio tenha um armamento não legalizado. Se ele for alguém ligado ao funk e à comunidade, a polícia, quando bate na porta dele, ela faz uma abordagem igual se ele morasse na Delfim Moreira, na Vieira Souto, ou não? Olha, aí o buraco é mais embaixo, porque quem estuda o direito penal, né, a criminologia, principalmente de uma maneira mais crítica, denuncia que o sistema penal no Brasil, e não só no Brasil, ele é seletivo. O que eu quero dizer com isso? Que a lei não trata todos igualmente. Então, ainda que em que uma parcela muito grande da população cometa crimes, né, não são todas as pessoas que vão parar na cadeia. Ou seja, o decisivo para uma pessoa parar na cadeia não é o fato dela ter cometido crime. Afinal de contas, temos muita gente que comete crime e não vai parar na cadeia. Então, existe um filtro discriminatório. Então, de todas as pessoas que cometem crimes, para além das pessoas inocentes que estão presas, mas mesmo pensando nas pessoas que de fato cometeram crimes e são culpadas, o decisivo para ela parar na cadeia é a vulnerabilidade social dela. Então, se for uma pessoa pobre, negra, tem vários estudos que mostram que ela tem mais chance de parar na cadeia do que se for um criminoso rico, branco e poderoso, né? Então, o que acontece é
o seguinte, não é questão do, o funk é perseguido, o funk não é perseguido. O que acontece é que os jovens, né, que são mais associados ao funk, que são jovens negros de periferia, estes são os principais alvos do sistema penal no Brasil, independentemente deles ouvirem funk, pagode, sertanejo. O Danilo, desde 95 o funk tocado nas comunidades está na mira das autoridades, né? Naquele ano, enquanto os proibidões e suas letras vinculadas ao tráfico de drogas se destacavam nos bailes que varavam as madrugadas das favelas da região metropolitana, a Assembleia Legislativa do Rio abriu a CPI do funk. O que a gente está vendo agora é uma nova onda de repressão ao funk? Sim, o que a gente percebe é que de tempos em tempos essas ondas de criminalização do funk surgem, e isso de certa forma serve para responder problemas sociais, quando existe um anseio muito grande, né, da sociedade em busca de soluções fáceis para problemas complexos como a violência, ou se não a gravidez na adolescência, o abuso de drogas. Muitas vezes parlamentares, né, que com o objetivo eleitoral vendem essa ideia de que eles estão combatendo esses crimes de uma maneira fácil, que é fechando bailes, por exemplo, prendendo MCs. E a gente sabe que isso, na verdade, é muito mais simbólico do que tem um efeito prático. Afinal de contas, você pode fechar os bailes funk e nem por isso o tráfico de drogas vai terminar, a violência vai diminuir, porque o tráfico ele está inclusive nas escolas, e não é por isso que a gente vai fechar as escolas. As escolas de samba têm historicamente uma ligação com o jogo do bicho, né? Por isso que nós vamos proibir as escolas de samba, fechar ou acabar com o carnaval. Até as igrejas, né? Há pesquisas que mostram que há traficantes que inclusive também doam dinheiro para as igrejas, não é por isso que a gente vai fechar as igrejas e criminalizar as igrejas. Tudo bem, conversamos aqui com o Danilo Cimerrotti, que é um assunto muito interessante, importante, os limites do funk, da música, da arte, ação policial, judicial, política também, território, identidade, juventude, justiça criminal, tantos assuntos envolvidos, né? É um tema que não se esgota numa única entrevista, mas é uma pauta pertinente. Ele que é doutor em Direito pela USP e o nosso convidado de hoje, e foi uma boa ideia do Chico Otávio discutir o assunto. 19h14. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Opa, tá aqui acompanhando a programação da rádio agora, então eu preciso falar com você sobre saúde. Principalmente com você que não dorme bem à noite, acorda sem energia, tem a produtividade ao longo do dia afetada, a pessoa não produz nada. E olha só, o magnésio 5.0 contém 5 tipos de magnésios e vai ajudar você a revigorar, a ter uma noite de sono mais tranquila, né, GG? É isso, Léo. Coisa boa aí a gente poder dormir bem, acordar com aquela disposição, aquela energia. E nesse sentido, o magnésio tem tudo a ver, porque ele produz o hormônio do sono, o hormônio da noite, você vai desacelerar. Tem, inclusive, pesquisas que falam o seguinte, né? Que quando você dorme e sonha e lembra das cores no outro dia, é porque você dormiu bem. É mesmo? É aquele sono revigorante, aquele sono para você realmente recuperar sua energia. Então, para você que quer ter foco, concentração no seu dia a dia, o magnésio é tudo de bom. Mas fora isso, gente, o magnésio ele trabalha na síntese do colágeno e elastina, ou seja, dá mais elasticidade, inclusive, para a principal artéria que liga o nosso coração, fortalecendo, prevenindo doenças cardiovasculares. Ele ajuda, inclusive, a regular a nossa pressão arterial. Então é tudo de maravilhoso. Maravilhoso, é por isso que o magnésio é considerado como um amigo do coração. Agora, além disso tudo, né, ajudar a regular o sono, ele é muito bom também para fortalecer o sistema imunológico, né, gente? Exatamente, Léo. Tem muita gente tomando antibiótico, tomar uma semana, aí para de tomar, fica gripado, fica resfriado. Então, quando a gente fala de magnésio, a gente tá falando de você blindar o seu organismo, tá? Então você vai proteger de uma forma natural o seu organismo. E para quem sofre com dores, inflamações pelo corpo, aí é tudo de maravilhoso. Gente, o magnésio ele age diretamente no foco da dor. Esse aqui é o 5.0, muito concentrado. Então você começa a tomar, passa 2 semanas, os resultados começam a aparecer. Maravilha, olha só, esse é diferenciado, você não encontra em farmácia, é direto aqui com esse telefone que o GG vai passar agora, e tem também uma promoção. O que, GG? É isso mesmo? É isso mesmo, Léo, mas só para quem ligar em 10 minutos no 0800 787 4040.
metade do preço e ganha a caixa JBL. Vai também? É presente? É presente. Opa. Ligou, você vai ganhar. JBL de presente, metade do preço, não paga frete, não paga ligação e o maior presente é aquilo que o Magnésio vai fazer na sua vida todo dia. 0800 787 4040. Aproveite, ligue agora, metade do preço e ainda tem de presente uma caixa de som JBL. 0800 787 4040. Magnésio 5.0 da Lírio Suplementos. 0800 787 4040. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:17. Tiago Souza tem informação de momento. Boa noite, Tiago. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Trazendo informação da linha vermelha, os motoristas precisam ter atenção redobrada, porque equipes do Corpo de Bombeiros do Quartel do Fundão estão, neste momento, atuando em um acidente envolvendo carro e moto na pista sentido Baixada Fluminense, na altura da Maré. Por conta disso, uma faixa está ocupada. O trânsito apresenta retenção no trecho. Além das equipes do Corpo de Bombeiros, 7 Rio e Polícia Militar também atuam no local, Sidney. Você que é ouvinte, Tupi, motorista, calma, ainda mais ali na Maré, né? Que tem muita movimentação a qualquer hora e a esta hora, muito mais. 19:18. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Sua casa tem câmera, muro e cerca elétrica, mas mesmo assim você tem medo que algo aconteça? Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É muito mais que câmera, muro ou cerca. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo, na sua casa. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Aproveite as ofertas vigorosas do açaí. Arroz branco tipo 1, Catarinão, pacote 5 quilos, R$16,99. Cerveja Lager Império Long Neck 275 ml, R$2,99. Pá, peito ou acém bovino resfriado Friboi, preço por quilo na peça, R$27,90. Batata palito congelada Chique Bem Brasil, pacote 2 quilos, R$19,95. Preço baixo é no açaí. Beba com moderação. Ofertas válidas nos dias 18 e 19 de agosto de 2025 para as lojas em todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia do Leme, na Avenida Princesa Isabel, número 134, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h21. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E agora está de volta Viviane Costa.
Daqui a pouquinho a Viviane retorna com as informações. Lembrando que você está acompanhando o Jornal da Tupi desde as 18 horas, iremos juntos até 19h30. O projeto Trote Solidário Universitário Sangue Bom, promovido pela Universidade AFIA Unigran Rio, em parceria com o Instituto Hemorrio, terá nova edição na sexta-feira. A campanha será realizada no campus da Unigran Rio, na Barra da Tijuca. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Retomado o contato, Viviane Costa, com você. Estou de volta, Sidney, com informações aqui da região da Praça da Bandeira. Trânsito muito congestionado, assim como em toda a extensão da Avenida Rei Pelé, até o acesso a São Francisco Xavier, em direção ao Meier. Para quem está saindo do centro, pegando a Visconde de Niterói, corta um excelente caminho. Vale ressaltar que já estão interditadas diversas vias aqui no entorno do Maracanã, por conta da partida de logo mais do Flusão aqui no estádio, vias essas como Eurico Rabelo, Isidro de Figueiredo, além da Avenida Maracanã, em ambos os sentidos, entre a Avenida Rei Pelé e a São Francisco Xavier. Quem vier assistir a partida, dê preferência ao transporte público, chegará com mais tranquilidade. Você que está saindo do centro para o Meier Visconde de Niterói, servindo de opção, está indo para Tijuca, siga pela Doutor Satamini. Agora está saindo da Tijuca em direção ao centro ou ainda tentando chegar à Zona Sul, a Conde de Bonfim, seguida da Doc Lobo, fica sendo a melhor escolha. Seu dinheiro não merece ficar parado na conta. Dê a chance para sua grana crescer. Invista em fundos de investimento. Acesse no fundovocêpode.com.br. Uma iniciativa da Ambima. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Aniversário do Mega Box e quem ganha o presente é você. Vem comemorar com a gente. Ovos brancos cartela com 30 unidades, 15,95. Tomate italiano, tomate Carmen, quilo, 5,98. Brócolis americano ou couve-flor unidade, 4,59. Chuchu, quilo, 2,69. Mamão formosa ou mamão papaya, quilo, 5,95. Maracujá, quilo, 8,99. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Uma estrela cadente. Dia 22 de agosto, no Qualistage, Zezé de Camargo e Luciano, com a turnê Novos Tempos. Sonho de amor. Se você voltar pra mim. E dia 23 de agosto, Ed Morta se apresenta com a orquestra MPB Jazz. E dia 30 de agosto, Maurício Meirelles com o seu show de stand-up comedy com o quadro Web Bullying. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Tupi, que é o Leandro, motorista de aplicativo de Nilópolis. Sidney, eu queria aproveitar aí a sua audiência, né, e o canal direto aí, que esse programa tem com as autoridades, para pedir que algo seja feito, né, em relação aos panelinhas, em relação à atuação omissa da Polícia Municipal e da Guarda Municipal. Né, você vai em qualquer lugar de grandes eventos no Rio de Janeiro, seja na Quintana Boa Vista, chega os jogos no Maracanã, os panelinhas ficam debaixo ali, ó, na frente dos guardas municipais e da Polícia Militar, e ninguém toma nenhuma atitude. Extorquem, né, os cidadãos de bem, R$50, né, por carro para estacionar. Queria pedir, por favor, que essa mensagem aí, né, a sua voz chegue até as autoridades para denunciar isso aí. É complicado. Sidney, boa noite, família Tupi, Roger Correia pedindo. O problema em relação à população de rua não é ideológico, político, nem partidário, é uma questão de solidariedade. Nós não queremos para os outros aquilo que a gente não gostaria de passar, independente do que aquelas pessoas tenham feito. Sidney, para quem passa na Central do Brasil, no centro da cidade, por volta de 8, 9 horas da noite, é impressionante a quantidade de pessoas que moram na rua ali. É justo isso? É certo isso? Quem tem um pouco de solidariedade e compaixão no coração vai concordar com aquilo? Roger Correia, beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Boa noite, eu tenho o hábito sim de doar roupa, sapato, inclusive tem pessoas aqui que passam em Guadalupe, pede doação e eu dou. Eu acho que a gente tem que fazer o bem a quem precisa, né? Se você tem um pouco, você tem que dividir com os demais, é o certo. Sidney Rezende, equipe, boa noite, Sérgio Pacheco, morador de Jacarepaguá. O maior problema do morador de rua é fazer com que ele aceite a ajuda. E o pior de tudo não é nem o morador de rua idoso não, que ele geralmente aceita ajuda. É o novo. O maior problema é as pessoas novas. Eles são realmente terríveis. Não aceitam ajuda não. Digo, a proposta do abrigo, de ter uma casa, voltar a ter uma vida normal. Sidney Rezende, muito boa noite. Olha, hoje, no século XXI, para ajudar ao morador de rua, está muito difícil, porque a possibilidade de saber quem realmente precisa é muito difícil, porque a maioria deles não querem ser ajudados, porque se eles quisessem, o governo oferece recursos. É Valmir Silva, de Cordovil. Valeu, Valmir, com toda a atenção, carinho e respeito pelas opiniões, começando pela primeira. Tá certíssimo esse senhor que fala dos flanelinhas. É um abuso, é um desrespeito, quando frequentemente alguns se aproximam e dizem que vão cuidar do carro e 10 minutos depois desaparecem e levam o dinheiro. E tem estes também que cobram um espaço de R$2, 50, 60, R$100 ou quanto der. E ameaça as pessoas. Realmente é preciso ter um limite em relação a isso. As demais opiniões, gente, vale a gente conversar com mais calma em próximas edições. Assistência não é assistencialismo, tá certo? Então é preciso não confundir as coisas. Empatia, afeto, carinho, respeito, todos os seres humanos merecem, e os que têm um pouquinho mais devem olhar para quem não tem nada com a máxima atenção. Mas não adianta também, aí vem a história do assistência e do assistencialismo, você simplesmente não resolver na raiz um problema. Então é preciso que as autoridades, sim, elas tenham atenção, e a sociedade também, e priorizar este assunto. Diferença social no nosso país é algo tão sério, talvez mais importante que muitos outros temas que parecem ser os mais relevantes da agenda, quando não são. Ter pelo menos 1, 2, 3 refeições por dia é o mínimo que o ser humano precisa. Morar minimamente, ter uma sobrevivência digna é o mínimo que se quer para nós e para as pessoas em geral. Vamos tratar desse assunto na semana que vem, pode ser? 19h30, fechamos aqui. Chico Otávio, obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Barrocas, você boa da noite, mesma forma. Família Tupi, até amanhã. Renata Victor também.